Olá, é, vamos iniciar nossa oitava aula sobre Sistema Internacional de Unidade da disciplina Introdução à Engenharia pela Faculdade Netcom. Meu nome é professor Ricardo Silva Borges. Certo? A aula está baseada justamente do livro Introdução à Engenharia, Conceitos, Ferramentas e Comportamentos, dos autores Walter e Luiz Teixeira. Certo? Como sabemos, né? É muito importante para um aluno que está iniciando o curso de engenharia ter bastante familiaridade com o Sistema Internacional de Medidas, né? Porque, como sabemos, temos as medidas padrões, onde caso tenha algum cálculo, alguma especificação diferente da unidade padrão, tem que fazer o que? A conversão para poder estar com a unidade necessária para resultar no cálculo correto. Então, o Sistema Internacional de Medida, abreviado pela sigla SI, é o conjunto de unidades de medidas correspondente às grandezas físicas fundamentais e as suas derivações, certo? Ou seja, o SI representou uma evolução do sistema métrico quando estabelecido em 1960, durante a Conferência Geral de Pesos e Medidas da CGPM na França, certo? Então, como podemos observar, o Sistema Nacional de Medidas, conforme a tabela na direita, é completamente escrito sob 3 unidades de medidas básicas, baseadas nas grandezas físicas fundamentais, ou seja, o comprimento, onde temos a unidade de metros e o símbolo correspondente a m. Já a massa, temos a unidade de quilograma como fixa e o símbolo quilo, no caso é o kg. Temos a grandeza tempo, onde a unidade é segundos, onde o símbolo é o S. Corrente elétrica, onde a unidade é ampere, o símbolo é o A maiúsculo. Temos temperatura de termodinâmica, onde a unidade é Kelvin, o símbolo é K. E a unidade de substância é mol, onde o símbolo também é mol. E a intensidade luminosa, que é a candela, onde o símbolo é CD. E temos aqui então, novamente, essas grandezas e como elas foram definidas, como está sendo resultado a definição delas moderna. Por exemplo, o comprimento. O metro é definido como espaço percorrido pela luz no vácuo, ou seja, uma fração de 1 sobre 299.792.458 segundos, certo? Então temos aqui as definições modernas de cada grandeza, certo? Por exemplo, a intensidade luminosa. A intensidade luminosa é baseada em uma frequência monocromática de luz igual a 540 vezes 10 elevado a 12ª a 12 Hz. Certo, então, como podemos observar, a unidade internacional de medidas é de fundamental importância o uso, né, de acordo com suas respectivas regras. Então, o engenheiro, o estudante tem que seguir as regras padronizadas, que no caso é o Sistema Internacional de Medidas. Ou seja, o engenheiro, como qualquer profissional, deve ter o cuidado extremo de verificar se o nome ou o símbolo e a grafia das unidades estão em conformidade com o emprego do Sistema Internacional de Medidas. Certo, então agora vamos ver as regras da grafia nos nomes de unidades. Sempre que escrito por extenso, independente de que derivem de nomes próprios, ou seja, dos cientistas, por exemplo, os nomes de unidades devem começar com a letra maiúscula, certo? A única exceção, não, letra minúscula, desculpa, começa pela letra minúscula. A única exceção ocorre para graus Celsius, por exemplo, amperes, Kelvin, Newton. Isso se aplica apenas nos nomes da unidade. Certo, então a próxima é que o valor numérico de uma grandeza deve ser acompanhada da unidade escrita por extenso, ou representada pelo seu símbolo. Nunca devem ser misturadas de duas formas. Exemplo, 30 newtons por metro quadrado e não 30 newtons barra M2, ou 30 N barra M2 e não 30 N barra metros quadrados, certo? Tem que ser toda por extenso. A regra C. Quando as unidades são palavras simples,
e o seu plural é formado pela adição da palavra S no final, exemplo, quilogramas, joule, fardays e grays. O prefixo SI nunca aparece no plural, certo? Ou seja, só no final, quando as palavras estão juntas. Exemplo, quilogramas e não quilosgramas, certo? Ou seja, aquele S vermelhinho que vocês estão observando, o S vermelho, está errado. Kilowatts, tá certo, só está pegando o S no final dessa palavra composta. E não kilowatts. Letra D. Quando aparecem palavras compostas na quais o elemento complementar da unidade não é ligado por hífen, ambas recebem S no final, certo? Por exemplo, metros cúbicos, quilômetros quadrados. Em metros quadrados, o metro é a unidade e quadrado e o elemento é o que? Complementar. Então, se as palavras estiverem separadas, podem ambas receber o S no final. A regra é, quando os termos são compostos por multiplicação, o S também é acrescentado no final de cada um deles. Por exemplo, amperes horas, newtons metros, watts horas, ou seja, com if ambas recebem o S no final. Nota-se que nesse caso as duas palavras são unidades quando usadas separadamente. Agora F. Em unidades compostas por divisão, na formação do plural, o S aparece apenas no numerador, certo? Permanecendo o denominador inalterado. Ou seja, se na divisão o numerador, só o numerador recebe o S, por exemplo, quilômetros por hora, certo? Estaria errado se botasse quilômetros por horas. Então fica certo só no denominador, por isso ficou quilômetros por hora. E newtons por metro quadrado. Seria errado o quê? Newton por metros quadrados, certo? Ou seja, se no denominador já recebeu S, no numerador não, no denominador fica o quê? Inalterado. G. Quando as palavras terminam com a letra S, X, Z, não recebe a letra S para a forma no plural, certo? Por exemplo, 1 siemens, 10 siemens, 1 lux, 27 lux, 0,1 hertz, 720 hertz, ou seja, não é acrescentado o S no final. H. Se a palavra for composta por unidades e elementos complementares ligados através do hífen ou preposição, o elemento complementar não leva o S na formação de sua palavra, certo? Por exemplo, anos-luz. Não tem necessidade de ter o acréscimo do S. Certo, agora em relação aos símbolos, temos que na lida com os símbolos é muito comum o aparecimento de graves erros, quando parte deles é ocasionada pela falta de atenção. Cuidados maiores a uma consulta das principais regras podem facilitar e eliminar este problema que é normal, certo? Então a primeira qual é? Os símbolos são invariáveis em qualquer circunstância. Então eles não admitem o S do plural, pontos de abreviatura, sinais, letras ou qualquer acessório complementar. Por exemplo, metros é M e nunca MS, MTS, M maiúsculo, M vezes S, certo? Watts é W e nunca W minúsculo, ou seja, watts é W maiúsculo, nunca W minúsculo ou WTS ou WS. Quilômetro por hora é quilômetro a hora e nunca KM maiúsculo com barra H maiúsculo ou KM com barra H maiúsculo, certo, pessoal? B. Quando existem duas unidades multiplicadas entre si, elas devem ser escritas da seguinte maneira: Newton metros hora é Newton vezes metros, é N vezes M ou NM ou N ponto ME ponto, certo? Então tá entendido como multiplicação. C. Quando uma unidade é construída pela divisão de uma unidade por outra, deve-se utilizar a barra inclinada, ou seja, o traço horizontal ou potência negativa. Exemplo, metro por hora é metro por segundo, né? Ou metro vezes S elevado a menos 1. Nunca se deve repetir a mesma linha mais de uma barra inclinada, certo? A não ser que o emprego de parênteses. Ou seja, metros por metro por segundo ao quadrado ou metros vezes S elevado a menos 2. Ou seja,
passou para cima, né, do denominador, aí fica negativo quando é divisão, e não metros/ss. Certo, pessoal? Também é muito importante ficar atento, né, aos prefixos, tanto positivos quanto os negativos, que no caso é o hexa, é o peta, é o tetra, o giga, mega e quilo, para multiplicativos, prefixos multiplicativos, e para os submultiplicativos, né, no caso da divisão, fica mili, micro, nano, pico, femto e ato, certo? Como vocês podem observar na tabela. Lembrando que os símbolos de ambos são específicos. Ou seja, um prefixo SI é um nome que se precede à unidade de medida, para indicar um múltiplo ou submúltiplo da unidade. Certo? Então, cada prefixo tem um símbolo único que é colocado à frente do símbolo da unidade. D. O prefixo é impresso sem espaçamento entre os seus símbolos e o símbolo da unidade. Certo? Exemplo, kilojoules e não barra joules. Ou MW e não M barra W. Ou seja, não tem que ter espaçamento entre eles, tem que estar juntos. Então, letra E. Não são admitidos prefixos compostos formados pela justaposição de vários prefixos SI. Exemplo, 1 manômetro e não 1 micrômetro. Certo? 1 gigawatts e não 1 quilomegawatts. Certo? O correto é o que? O prefixo mais a unidade. Errado seria o que? Prefixo mais prefixo. Lembre-se disso. F. Os prefixos SI podem coexistir num símbolo composto por multiplicação ou por divisão. Exemplo, quiloohms vezes miliamperes, certo? Kilowatts por microsegundos e microwatts por centímetros quadrados, certo? Então, tá correto. H. Os símbolos de uma mesma unidade podem coexistir no símbolo composto por divisão, certo? Ou seja, kilowatts hora por hora ou watts vezes milímetro ao quadrado por metro, certo? Pode coexistir sem problema. E o símbolo é escrito no mesmo alinhamento do número que se refere. Por exemplo, 1000 kilowatts, certo? E 350 pascal. Em relação à grafia dos números, né, pessoal? É importante, né? As regras a seguir não se aplicam ao número que não representa quantidades, como os de telefone, código e identificação de data, né? Então, regra A. Quando se trabalha com quantidade definida, o número deve ser impresso em tipos arredondados e romanos. Ou seja, uma vírgula deve separar a parte inteira da parte decimal. Então, quando o número é menor que 1, deve-se colocar o zero à esquerda da vírgula, certo? Ou seja, 0,375 e não 0,375 ou ponto 375. Está errado, tem que ter o 0, e o número que quer se acrescentar. B. A divisão de um número por outro deve ser indicada por uma barra horizontal inclinada ou por uma potência negativa. Ou seja, em algumas situações pode-se usar o sinal de divisão a divisão de um número. Por exemplo, parênteses 195 barra 436 barra 4,53. Aqui está correto. E não botar direto, né? Divisão de 195 barra 436 barra 4,53. Não está errado. E para forma correta, 195 barra, entre parênteses 436 barra 4,53. E não 195 barra 435 barra 4,53. Então aqui, só relembrando sobre os múltiplos e os submúltiplos, como a gente já havia comentado, em relação ao valor, ou seja, o fator pelo qual multiplica é multiplicado, no caso os múltiplos, e os submúltiplos a divisão. Então temos aqui alguns exemplos de grandeza derivada de suas unidades, como vocês podem observar nessa tabela. São bastante aplicados a área, o volume, a velocidade, a aceleração,
número de ondas, massa específica, densidade superficial, certo, pessoal? Ó, por exemplo, massa específica e densidade superficial são bem parecidas, no entanto, a densidade superficial tem um Azinho acompanhando o símbolo. O volume específico, densidade de corrente, campo magnético, concentração de massa, luminância, índice de refração, permeabilidade relativa, metros quadrados, metros cúbicos, metros por segundo ao quadrado, inverso do metro, quilograma por metros cúbicos, quilograma por metro quadrado, metros cúbicos por quilograma, amperes por metros quadrado, amperes por metro, mol por metros cúbicos, quilogramas por metros cúbicos, candela por metro quadrado, certo? Ou seja, essas aqui, pessoal, são exemplos que vocês têm que seguir e esse é o valor fixo. Ou seja, caso esteja diferente desses valores, vocês têm que chegar próximo a eles, né? Ou seja, fazer a conversão para ficar nessa unidade. E aqui também temos outros exemplos em relação à grandeza derivada, o nome da unidade derivada, o símbolo que é aplicado para cada um desses específicos e as expressões em termos de outras unidades, né? Como vocês podem observar, é importante que vocês leiam com calma e aprendam essas unidades internacionais de medida. Ó, por exemplo, também em relação ao SI, se eu estou trabalhando uma questão, por exemplo, com hora, consequentemente a gente sabe que o tempo, o padrão é o quê? É o segundo, então tem que fazer a conversão para segundo, certo? Outro exemplo, a gente pode observar em comprimento. Vai que tem uma questão em milhas náuticas. A gente sabe que uma milha náutica é equivalente ao quê? 1.852 metros. Então, se teve valor em milhas náuticas, a gente tem que fazer a conversão para metros, porque a gente sabe que comprimento, a medida oficial é metros. Então, muito obrigado, encerramos aqui a nossa 8ª aula.